Imagina ter o poder de uma cloud pessoal sem precisar muito de tecnologia, com uma instalação simples e fácil para poder hospedar tanto seus arquivos pessoais, quanto suas séries, filmes, fotos, ou até mesmo montar um home lab mais simples e sem toda aquela dor de cabeça de ter que manter um virtualizador como o Proxmox. Hoje nós vamos falar sobre dois sistemas de cloud pessoal, o CasaOS e o ZimaOS, ambos criados pela Icewhale, a empresa por trás de projetos como o ZimaBoard, ZimaCube e esse carinha aqui que nós vamos utilizar no vídeo de hoje, o ZimaBlade. Mas calma aí que eu vou te mostrar como instalar e utilizar esses sistemas mesmo sem ter nenhum desses hardwares. Você pode utilizar um computador ou até mesmo um notebook mais antigo. O hardware que eu vou utilizar é o ZimaBlade, que é uma SBC x86 que vem em dois modelos. O modelo 3760 é o Intel Celeron N3350 Dual-Core de 1.10 GHz com TDP de 6 watts. Enquanto que o modelo 7700 pode ser um entre três opções, todas quad-cores. Um Celeron N3450 com 1.1 GHz e 6 watts de TDP, um Celeron J3455 de 1.5 GHz com 10 watts de TDP e um Atom E3950 de 1.6 GHz com 12 watts de TDP, que é a versão que eu tenho aqui. De conectividade, ele possui uma porta USB-C para alimentação, uma porta USB 3.0, uma interface de rede gigabit e uma saída mini DisplayPort para vídeo. E do outro lado, ela tem duas portas SATA 6.0 GB e um conector de energia de 4 pinos para alimentar os HD SATA. O ponto mais interessante dela é esse slot aqui, que é um PCIe 2.0x4. Com esse slot, podemos conectar diversos dispositivos como placas de rede de 10 gigabits por segundo ou até mesmo placas PCIe para SATA, para usuários mais avançados que queiram rodar algo como TrueNAS. E sim, é totalmente possível rodar TrueNAS nesse carinha aqui. O modelo base vem com cabo USB-C e um cabo SATA para um HD. O meu modelo específico é o 7700 NAS Kit, que vem com o ZimaBlade, 16 GB de memória DDR3L, cabo conector para 2 HD SATA, adaptador de energia 12 volts e uma case de metal para HD de 3,5 polegadas. O primeiro passo é instalar a memória RAM. Para isso, eu preciso primeiramente retirar essa parte de plástico preta externa e em seguida remover dois parafusos. Depois disso, eu posso retirar o plástico transparente e instalar a memória RAM e em seguida basta fazer o processo inverso para fechar o dispositivo. A Icewhale me enviou essa unidade do ZimaBlade para teste, mas não tem qualquer tipo de patrocínio envolvido. Eles não têm controle sobre o que eu vou falar e nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões aqui são minhas baseadas nos testes que eu fiz. O ZimaBlade já vem com o CasaOS pré-instalado em sua memória eMMC, ou seja, ao ligá-lo já podemos ir diretamente para a configuração. Por isso vamos dar um passo atrás e ver como funciona a instalação do CasaOS e em seguida o ZimaOS. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar o passo a passo bem como quais são as diferenças entre cada um desses dois sistemas. Começando pelo CasaOS, que é um software open source focado em entregar uma experiência de nuvem pessoal utilizando o Docker Containers. Bem, ao menos é assim que eles se identificam. Se você não é de tecnologia e não te interessa aprender Docker, tá tudo bem porque você não vai precisar. Agora, se você não tem conhecimento sobre Docker e quer aprender sobre, tem um curso completo aqui no canal. O pré-requisito para instalar o CasaOS é só um: ter um sistema operacional Linux, seja Debian, Ubuntu, Fedora, dentre diversos outros. Ele roda em praticamente qualquer computador, inclusive em um Raspberry Pi, caso você queira. Eu vou instalar ele aqui em uma máquina virtual para que você veja como o processo é simples. Basta abrir o website casaos.zimaspace.com e aqui na tela inicial copiar o link de download em um terminal em sua máquina Linux. Basta colar e executar. O processo é simples assim. Todo o processo vai ser feito de forma automatizada, sem você precisar modificar nada, bem simples e direto. Note que ao final da instalação um endereço IP será exibido. Esse é o endereço que utilizaremos para acessar o nosso sistema. Falando agora em ZimaOS, podemos abrir o website zimaspace.com e aqui podemos ir em Resources e clicar em Docs. Nessa página temos um overview sobre o ZimaOS, e diferente do CasaOS, o ZimaOS é sim um sistema operacional completo, com algumas funcionalidades a mais como suporte a RAID, acesso remoto, máquinas virtuais, dentre diversas outras funcionalidades que não estão disponíveis no CasaOS. Para instalar esse sistema, basta pesquisar por ZimaOS no Google e abrir o link do GitHub. Aqui, nós podemos selecionar a última release e efetuar um download do arquivo .img. Precisaremos também de um pendrive e algum programa como o Balena Etcher para gravar a imagem da instalação. Basta efetuar o download e executá-lo. Os passos são os mesmos tanto para Windows, Linux ou Mac. Vou abrir aqui o Balena Etcher, selecionar Flash from File e selecionar a imagem do ZimaOS. Clicar em Select Target e escolher o pendrive e clicar em Flash. Após o processo concluir, basta colocar o pendrive no computador que você quer instalar o sistema e efetuar o boot pelo pendrive.
No meu caso, eu vou pressionar Delete ao ligar o computador, e no menu Save Exit, eu vou selecionar o pendrive em Boot Override, e esse passo pode ser diferente para você dependendo do dispositivo que você estiver utilizando, mas no geral, todos eles seguem a mesma linha. Podemos instalar o ZimOS, que também é muito simples. Na primeira tela podemos selecionar Install ZimOS, selecionar o armazenamento, e no meu caso, eu vou instalar na memória interna do ZimaBlade. Vou confirmar a instalação e aguardar o processo. Quando ele for concluído, basta remover o pendrive e selecionar OK para o dispositivo reiniciar. Depois de reiniciado, uma tela será exibida com o endereço IP do ZimOS, e esse é o endereço que nós utilizaremos para acessar o nosso sistema. Como vocês podem ter visto, a instalação aqui é muito simples, tanto do CasaOS quanto do ZimOS. E essa ideia de facilitar a instalação é muito bacana. Sistemas como esse podem ser a porta de entrada para muitas pessoas em HomeLab. Agora que temos instalado o nosso CasaOS e o ZimOS, vamos para a configuração e utilização dos mesmos. Ambos os sistemas são bem parecidos, então eu vou seguir com o CasaOS e no final eu mostro algumas diferenças entre eles. Mas sempre que eu dizer CasaOS, isso serve também para o ZimOS, beleza? Em um navegador, eu vou abrir o endereço IP do CasaOS e logo de cara já é pedido para criarmos uma conta. Vamos clicar em Go. Aqui, basta digitar o nome de usuário e senha e clicar em Create. Logo após isso, vamos ser recebidos com uma mensagem perguntando se você quer receber as novidades do blog do CasaOS via internet, e aqui você pode aceitar ou cancelar. E essa é a tela inicial do CasaOS. Ela é uma interface bem bonita e simples de se utilizar. Aqui temos informações do sistema, uso de storage, redes e aplicações, e podemos também ligar ou desligar os widgets. Na tela superior, temos os dados do nosso usuário e o menu de configurações, onde podemos atualizar o sistema, escolher o idioma que, a propósito, suporta o português e selecionar a sua engine de pesquisa. A ideia do CasaOS é que ele seja um portal central para tudo o que você vai utilizar, inclusive pesquisas. Então aqui nesse campo de pesquisa podemos digitar diretamente o que queremos pesquisar, como por exemplo, YouTube Caio Delgado New. O que ele vai fazer é abrir uma nova aba com a engine de pesquisa que está configurada no CasaOS, no meu caso o DuckDuckGo, e aqui podemos utilizar normalmente, já que é apenas um navegador. Voltando na tela inicial do CasaOS, podemos abrir a App Store, e é aqui onde podemos instalar diversos serviços e aplicativos. E eu vou instalar alguns como o Jellyfin, o Gitia, o Portainer e o Uptime Kuma. Podemos também adicionar App Stores externas, e para isso basta clicar em More Apps, e em seguida na interrogação. Isso vai nos levar a uma página com diversos repositórios que podemos instalar. Basta copiar o endereço, colar no CasaOS e clicar em Add. Eu vou instalar aqui o CasaOS Linux Server App Store e o CasaOS Cool Store. Agora, podemos ver que é mostrado 338 apps. Vou instalar mais um aplicativo aqui, o Ghost, por exemplo. Depois de instalado, os apps serão exibidos aqui na tela inicial e já podemos abrir eles. Eu já falei sobre vários desses aqui no canal anteriormente, mas o Portainer é uma maneira de gerenciar e visualizar containers. O Gitia é um servidor open source de Git, que é uma alternativa ao GitHub e GitLab caso você queira hospedar o seu próprio código, e eu tenho utilizado ele bastante aqui em casa. Basta acessar ele, clicar em Install Gitia e em seguida registrar um usuário clicando em Register Now. Em seguida vamos preencher o usuário, e-mail, senha e clicar em Register Account. Aqui podemos criar repositórios clicando em Mais, digitar um nome, escolher se ele é privado ou não e clicar em Create Repository. Daqui para frente, os passos são os mesmos do GitHub e GitLab. Temos também o Uptime Kuma, que é uma ferramenta de monitoramento simples com a possibilidade de criação de status pages. Na tela inicial, basta digitar o nome de usuário e senha e clicar em Create. Aqui, podemos clicar em Add New Monitor, escolher o tipo do monitor. Eu vou deixar selecionado HTTPS e em URL eu vou digitar o endereço do Portainer. Em Friendly Name, eu vou escrever Portainer. Vou repetir os passos também para o Gitia e vou adicionar mais um check. Dessa vez, o tipo será ping. Em Friendly Name, eu vou escrever ZimaBlade e em Hostname, eu vou colocar o IP do meu CasaOS. Agora que temos configurados o nosso monitor, podemos clicar em Status Page no topo da página e em seguida clicar em New Status Page. Eu vou dar o nome de CasaOS e criar um grupo para os HTTP checks, adicionando o Portainer e o Gitia, e um grupo para os ping checks, adicionando o ZimaBlade. Em Title, eu vou escrever CasaOS Status Page e clicar em Save. E pronto, aqui temos a nossa Status Page, exibindo os status de todos os nossos monitores. Podemos também, em Edit Status Page, criar um alerta de incidente. Assim, os usuários saberão caso algum incidente esteja ocorrendo. Vamos clicar em Create Incident, eu vou colocar um título, uma descrição e clicar em Post. E ao salvar, teremos um aviso da nossa manutenção programada na Status Page. Um ponto bem legal é que eu posso abrir essa página em uma aba anônima, inclusive, e será possível ver os status, porém, não será possível modificá-la, o que é uma funcionalidade ótima.
Posso também voltar para o CasaOS e parar o serviço do Portainer. E como o monitor verifica a cada minuto, ele irá alterar os status para down, o que irá refletir também na status page, mostrando inclusive o percentual do uptime. Também podemos publicar facilmente isso na internet, indo no ícone do seu usuário e em seguida em Settings. E em Reverse Proxy, podemos configurar o Cloudflare Tunnel para deixar essa página disponível na internet. E o outro aplicativo que eu instalei foi o Ghost, que é uma plataforma de blog alternativa ao WordPress. Eu não vou entrar muito a fundo nele porque daria para fazer um vídeo inteiro só sobre ele. Mas meu blog, inclusive, é hospedado no Ghost em caiodelgado.dev. E ele anda bem desatualizado desde que eu comecei os vídeos do YouTube, mas eu penso em postar mais nele assim que eu tiver mais tempo. Bem, o meu Zima Blade é a versão NAS, então eu preciso ainda instalar os discos nele e efetuar os testes como Media Server utilizando o Jellyfin. Para isso, eu vou desligar o CasaOS, instalar os cabos e o HD na case. Aqui eu fiz de duas maneiras, a primeira com a case de metal, só que eu não tenho HD de 3,5 polegadas disponíveis aqui, apenas SSD de 2,5. Então o que eu fiz aqui foi imprimir um adaptador de 3,5 para 2,5 na minha impressora 3D. E aqui eu posso montar os discos no adaptador, em seguida na case. Eu posso conectar os cabos e pronto. Tá tudo pronto aqui para ser utilizado como meu NAS pessoal. Mas algo aqui não está muito certo. Com HD de 3,5 polegadas até faz sentido utilizar essa case de metal, mas com HD de 2,5 tem muito espaço sobrando. Então eu fiz o seguinte, eu imprimi uma case menor para o Zima Blade e os dois HDs de 2,5 polegadas. Essa eu fiz em laranja translúcido e peguei o modelo já pronto na internet. Essa é a magia do Open Source e impressão 3D. Aqui eu coloco o Zima Blade com a parte preta para cima, já que é onde o calor é dissipado, e os HDs. Parafuso tudo e faço conexão dos cabos e pronto. Muito menor do que a estrutura da case de metal e muito mais portátil. Falando em portabilidade, eu tenho também essa pecinha aqui que eu imprimi e encaixa certinho no meu Travel Router, que também tem um vídeo aqui no canal. E com isso, eu consigo encaixar essa case em cima do meu Travel Router e o tamanho fica o mesmo do que ficaria com a case de metal. Na verdade, ele fica até um pouco menor. Só que agora eu tenho tudo em um pacote só. Wi-Fi, VPN, servidor, Media Server, tudo altamente portátil. E sim, impressão 3D vicia e eu posso provar. Agora eu posso ligar e abrir novamente o meu CasaOS, e na tela inicial temos uma mensagem dizendo que os novos discos foram encontrados. Podemos aqui clicar em Storage Manager e clicar em Create Storage. Aqui vamos selecionar o disco e clicar em Format e Create. Vou repetir os passos para o segundo disco e pronto. Aqui temos todos os discos disponíveis, mas infelizmente no CasaOS não conseguimos configurar redundância ou RAID. A única coisa que nós podemos fazer é o merge do storage para que todos virem um único disco. Seria o mesmo que RAID 0. No ZimOS existe a opção de configurar RAID, então vale a pena pensar no seu caso de uso. Eu vou clicar aqui em Merge Storage e selecionar todos os discos e clicar em Submit. Depois disso o CasaOS vai pedir para reiniciar todos os aplicativos e pronto. Agora temos um storage único de 940 GB, o que pode ser algo muito bom ou não, dependendo do seu objetivo. Eu vou abrir agora o Jellyfin, que eu já configurei com algumas mídias para teste. E aqui conseguimos visualizar muito bem mídias em Full HD sem drop frames, ou até mesmo em 4K. O processador, mesmo não sendo muito potente, dá conta do recado. Mas como tantos outros dispositivos que eu já testei aqui, não dá para reproduzir conteúdo em 8K. O processador simplesmente não aguenta. Falando sobre rede, eu fiz os testes com a iPerf 3 e, como esperado, batemos 1 GB de conexão. Mas aqui que vem o ponto legal. Lembra do barramento PCIe? Aqui eu posso instalar uma placa de 10 GB para aumentar a capacidade de rede, bem como diversos outros dispositivos, tais como placas de vídeo ou controladora SATA. Só tem um pequeno problema, que é a case. Eu acho que isso foi um problema de design porque não dá para conectar a placa diretamente no barramento por conta dos brackets. Na verdade, até dá, mas você vai provavelmente arranhar o dispositivo. Então a melhor saída é remover os brackets da placa e aí sim é possível conectar normalmente. Ou então, utilizar um cabo riser para movimentar a placa para outra posição. Eu instalei a placa Intel X540 de 10 GB e testando com a iPerf 3 eu consegui bater os 10 GB de conexão. Isso prova o quão versátil essa máquina pode ser. Falando rapidamente do ZimOS, não existe muita diferença no core para o CasaOS. Porém, várias funções avançadas, como acesso multiusuário, RAID, backups e virtualização, estão disponíveis na versão do ZimOS, o que pode ser um grande benefício para aqueles que gostariam de fazer algo mais avançado. Eu acredito que o CasaOS atende bem àqueles que querem fazer algo mais simples e fácil, que vai fazer o hosting dos seus serviços de maneira simples, e o ZimOS atende àqueles que querem mais, porém com toda a facilidade do CasaOS. Isso para mim anda meio em desencontro. A instalação do ZimOS é bem mais simples, já que você não precisa fazer nada mais do que responder 3 perguntas. Porém, o CasaOS, que no meu ponto de vista seria interessante para pessoas iniciantes, precisa de um sistema operacional Linux instalado, o que pode ser um empecilho para pessoas que não são de tecnologia. Testando com o Geekbench, os resultados não foram tão impressionantes.
Comparando com o Raspberry Pi, ele fica um pouco acima do Pi 4 em multicore, porém quase igual em single core. E comparado com o Raspberry Pi 5, ele fica muito atrás. Só que temos que pensar que ele é um computador x8664, e o ideal seria compará-lo com um Dell 3040 ou 3050, e aqui ele perde por muito. Lógico que se levar em conta que ele é um computador com cooling passivo e que gasta apenas 16 watts com dois SSDs, comparado a um base de 45 a 65 watts do Dell, ele claramente sai ganhando. Eu acho que o que eu preciso começar a fazer é outro tipo de comparação, performance por watts. Comparando os valores em full load, ele bate de frente com o Core i5 6500Ti, mas geralmente essas máquinas ficam em idle em boa parte do tempo. Então, acaba fazendo sentido utilizar algo com o Zimablade, que é mais eficiente energeticamente, ficando entre 4 e 10 watts em idle. Tiveram alguns problemas e pontos que eu não gostei. Um deles foi a memória RAM. É um ponto positivo ter a possibilidade de trocar a memória, porém ela usa DDR3 e o máximo disponível é 16 GB, o que limita muito. Fora que um pente desse é quase impossível de se encontrar. Quando você encontra, o valor é muito mais alto do que DDR4 ou DDR5. Eu mesmo só consegui encontrar esse kit com 4 pentes de 16 GB por 1.274 euros, o que daria 318 euros em um pente. O design do Zimablade é muito bacana, mas eles podiam ter pensado no bracket do PCIe. Seria realmente bom que ele não fosse necessário removê-lo da placa para conectar nela. E falta um suporte na case do NAS Kit para segurar a placa PCIe. Mas com um pouco de impressão 3D, esse problema vai embora fácil. Faltam portas USB no Zimablade. Apesar de existirem dois conectores J-USB, é muito difícil encontrar os adaptadores e provavelmente teriam que ser feitos custom. E mesmo assim, não é de fácil acesso à case. Por $120 em seu modelo base sem memória RAM, é difícil justificar uma placa dessa, a não ser que você queira experimentar ou tenha um uso bem específico como um mini NAS portátil. Nesse caso, ele vale a pena demais. Mas existe também o Zimaboard, que possui duas USBs e duas interfaces de rede, e navegando pela mesma faixa de preço, pode ser uma boa alternativa. Mesmo com todos os problemas, a Zimablade é uma máquina divertida e tem sim seu valor e utilidade. Esse setup para viagens é muito interessante e dá para ligar ele todo só com um powerbank, garantindo um media server, backup de arquivos e conexão VPN. E o Caso OS e o Zilma OS são sistemas bem sólidos, o que pode ser uma boa porta de entrada para Home Labs ou até mesmo para hostear aquele serviço sem precisar pensar muito na manutenção. Eu já fiz também um vídeo sobre o Umbrella OS, que é uma alternativa aqui no canal. E é muito interessante ver que estão nascendo cada vez mais alternativas para quebrar essa barreira técnica do self-hosting e que podem atender a qualquer pessoa. Mas e aí, o que você achou do Zimablade? Acha que vale a pena ou não? Deixe aí nos comentários. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal só para membros do Discord. Lá você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!